dia a todos. Então, Marcelo, os colegas da mesa, quero dizer que é um renovado prazer estarmos aqui mais uma vez, essa história, né, tradicional, como diz aqui o Cristiano, da APET. Eu fazendo as minhas contas aqui, estou aqui desde 2007, ininterruptamente, né, e temos sido honrados aqui pelo convite da APET para aqui estarmos. Marcelo, você possibilita também um reencontro, né? A gente corre do dia a dia. Eu até listei alguns que eu consegui divisar daqui, que a minha vista alcança, né? De tantos colegas, amigos, né, que nós nos encontramos aqui nos nossos congressos. O professor Odimir Fernandes, que está lá, né, autor, né, professor, ex-juiz de direito aqui em São Paulo, ex-juiz do TIT, está no CARF, né? Germa, grande amigo, né, o André Ricota, Nelson Trombini, colega de física, está por aqui, o Eduardo Tellini, né, ali, né, o Júlio, viu o Júlio por aí, o Júlio Oliveira, Fernanda Sato, né, temos aqui o prestígio na conferência que antecedeu, o ministro Castro Leira, né, a professora Maria de Fátima Ribeira, e cumprimentando a mesa, a mesa aqui, o Pedro Anã, o Guilherme Cesarotti e o Marcelo, né. Vamos falar de tributos indiretos, de ICMS, sob essa acepção aqui, a não cumulatividade e o princípio da neutralidade tributária. Como Cristiano, vou pedir a licença para que nós possamos falar em pé, para que tenhamos maior mobilidade e passar as nossas telas aqui. Cristiano, apesar de não sermos parentes, né, temos o mesmo sobrenome, estivemos numa mesa agora recentemente lá em Cuiabá, né, falando sobre segurança jurídica, ética, tributação, né, e agora fomos colocados a uma mesa aqui para falar de ICMS, tributos indiretos, né, uma mesa de ICMS, tributos indiretos, e falando aí de tributação ótima. Se nós tivéssemos combinados para falarmos de tantas categorias aqui que estão presentes aqui na minha apresentação e a dele, o Cristiano falou aqui de tributação ótima, falou aqui de eficiência, falou de dilema, falou de distorções, falou de neutralidade, para policiar o nosso tempo aqui, né, Marcelo? Né? Que a gente possa ficar aqui nos 30 minutos. A gente vai falar também de neutralidade tributária, que é uma das categorias aí da economia. Assim como o Marcelo, não tenho a formação em economia, mas gostamos de estudar essas categorias econômicas. Quando eu fui escrever a minha tese de doutorado, alguns anos atrás, ali na PUC, né, então eu falei do que a gente vai escrever para falar de alguma coisa que possa trazer algum ineditismo. Aí a gente procurou juntar, tá, os subsistemas jurídicos, né, e o econômico para falar um pouquinho desse tributo do ICMS. Né. A tributação é um fenômeno intersistêmico, ele interessa a vários subsistemas sociais. Se a gente pensar no sistema social como um todo, nós teremos aí interagindo vários subsistemas. Aquele que nos diz respeito mais de perto aqui, que é o subsistema jurídico, mas o político, né, o econômico, né, e assim por diante. E a base da nossa discussão é que não existe uma sobreposição na interpretação desses subsistemas, mas eles interagem entre si e devem interagir. E quanto melhor eles interagem, melhor nós teremos, se for falar de eficiência, né, tributária, nós encontraremos a eficiência tributária. Vou falar aqui sob um ponto de vista, né, que é a interação do subsistema econômico e o jurídico com respeito a um tributo de mercado, a um tributo de consumo, o ICMS, né, que ele será tanto mais eficiente quanto mais neutro ele for. Não vou falar de neutralidade fiscal, né, sob o ponto de vista de uma tributação física
ou fixa, né? Como disse aqui o Cristiano, que ele não atende, a tributação fixa não atenta, né, e não atina, né, para esse princípio da neutralidade fiscal. Agora, se a gente for buscar os tributos como consumo, né, se a gente buscar lá um autor citado aqui, né, Adam Smith, né, que concebeu lá atrás a economia como ciência na história das nações, ele já dizia lá, né, mais de 2 séculos atrás, né, que o imposto sobre consumo, para ele ser eficiente, além da questão do peso morto dos tributos e uma série de outras categorias que ele lidava de natureza econômica, ele diz o seguinte: o ICMS ele tem que ser neutro. Né? Ele tem que atingir os agentes econômicos, né, de igual intensidade, de igual forma, para que haja, né, a neutralidade e aí sim o tributo ser eficiente. E é exatamente, se a gente for buscar um teórico aí da teoria dos sistemas, Niklas Luhmann, né, entre outros autores, eles falando dos subsistemas, da teoria dos sistemas, Luhmann, por exemplo, vai dizer, né, que o elo que liga o subsistema jurídico e econômico é exatamente a tributação. Então é sobre esse aspecto que a gente vai falar aqui e falando mais de perto do ICMS. Vou passar por essa rápida agenda e já adiantando, preparei uma apresentação aqui de 15 slides com alguns exemplos, dada a dinâmica aqui da apresentação. Posso pular alguns dos exemplos, mas eles ficarão aqui à disposição para a gente se concentrar naqueles exemplos, né, que falam mais de perto, né, do tema que a gente está aqui tratando. Tá? Eu coloco como exemplos aqui a questão do creditamento de ativo fixo, bens de uso e consumo, crédito acumulado do exportador, substituição tributária, antecipação do recolhimento, guerra fiscal, tem inclusive proposta de súmula vinculante a respeito disso. Né? Falando tudo isso, correlacionando neutralidade e a não cumulatividade do ICMS. O valor almejado pela neutralidade, pelo princípio da neutralidade tributária, né, é exatamente reduzir os efeitos da tributação nas decisões dos agentes econômicos. Não é interessante que os agentes econômicos, sob o ponto de vista de um tributo sobre consumo, o ponto determinante da sua decisão seja a tributação. Infelizmente o é. Aqui o Cristiano falou muito de dilemas, eu coloco essa palavra também à frente, né? O dilema, ele falou aqui do dilema do covarde, né? Talvez até a expressão é um tanto forte, né? Mas eu busco uma carona no adversário, né, quando eu estou falando em tributação. E ele falou de um outro dilema, do dilema do jurista e do advogado. Enquanto jurista, nós pensamos em menos complexidade, em simplificação, em redução de carga tributária, em eficiência econômica, em eficiência tributária, mas quando nós temos uma tributação sob todo esse rótulo aqui de, né, pontos positivos, a atuação do advogado é menos intensa. Vejamos o exemplo dos americanos, né, quando se fala em matéria tributária. E a gente objetiva reduzir esse efeito da tributação sobre os agentes econômicos para quê? Para evitar distorções, evitar ineficiências econômicas. Né? É exatamente esse o propósito, né, da neutralidade tributária, do princípio da neutralidade tributária. E, de novo, se a gente pensar em neutralidade, o que é um tributo neutro? E pensando em ICMS como um tipo de imposto sobre valor, né, agregado ou tributação sobre valor adicionado. Né? O imposto, o tributo, no caso o ICMS, ele atinge a todos os agentes da cadeia econômica de igual forma. Ou seja, a neutralidade, ela atina para o princípio jurídico da igualdade. Então, se eu tiver os agentes, né, econômicos disputando, especialmente no mercado global, que é extremamente competitivo, se eu tiver todos os agentes econômicos, né, sofrendo a mesma incidência tributária, o mesmo volume de incidência tributária, eles vão competir
né, sob o ponto de vista logístico, sob o ponto de desenvolvimento e sob tantos outros aspectos. Agora, a tributação que vai atingir um e outro será igualitária. Então, quando a gente pensa num tributo sobre consumo, não somos nós, né? Adam Smith já dizia isso há mais de 200 anos atrás, na sua clássica obra, A Riqueza das Nações. Nós teremos, né, uma competição igual e não uma competição desigual. O Cristiano falou aqui, né, de elisão e de evasão fiscal. Na elisão, nós temos aí uma competição, uma redução de carga tributária legal, né? E até certo ponto de vista leal. Agora, quando eu tenho aqui, né, uma evasão fiscal, é pior ainda. Eu terei uma competição desigual. É o que acontece, e desleal, né, o que acontece no caso da sonegação fiscal. Agora, quando nós pensamos em neutralidade tributária, nós estamos pensando lá no subsistema da economia. A subsistema da economia tem a sua linguagem própria, lá do mais-valia, menos-valia, codificação própria. O mundo do direito é o mundo das normas. Ele vai buscar lá na economia, estou falando aqui dessa interação desses dois subsistemas sociais, ela vai buscar as informações lá da economia para processar aqui, no subsistema do direito, pela sua linguagem própria, pelo seu código próprio, não é, ministra? Do lícito e do ilícito, né? Para processar aquelas normas, né, com as informações que vêm lá da economia. Então, lá na economia diz, olha, para eu ter uma tributação ótima, quando eu penso em tributação sobre o consumo, é necessário que esse tributo seja neutro. Ele atinja os agentes da cadeia econômica de uma forma igualitária. Como que o subsistema jurídico recepciona isso? Primeiro, pela ordem econômica lá na Constituição. Quando a gente vai lá nos artigos 170, em diante da Constituição, nós vamos encontrar exatamente o quê? O princípio da livre concorrência, o princípio da livre iniciativa. Tá? Livre concorrência pressupõe que haja o quê? A competitividade, a concorrência leal na economia. E já estou falando aqui do subsistema econômico, né? Jurídico econômico, que buscou aquelas informações lá do subsistema da economia. E como que ele vai veicular isso daqui dentro do subsistema jurídico tributário, pensando na tributação sobre o consumo? Por meio das portas da não cumulatividade do ICMS. Então, nós podemos afirmar aqui, né, que a não cumulatividade do ICMS é um atributo que se volta para quê? Para a eficiência econômica. Então, eu posso dizer, né, que o ICMS ele seria tanto quanto melhor se ele respeitasse tanto quanto mais a não cumulatividade. Então, nós podemos dizer que a fluidez, né, da neutralidade econômica no ICMS se dá pelas portas da não cumulatividade do ICMS. Avançando na busca da eficiência, a gente diz aqui que a atividade tributária do Estado, ela busca sempre levar em conta os seus reflexos sobre a livre concorrência, que será tanto mais alcançada se obedecida a fluidez da neutralidade tributária, que tem o seu curso por meio da não cumulatividade, né, do ICMS. Tá? Agora, como que nós neutralizamos, então, a carga tributária? Que a não cumulatividade, neutralidade, e quando nós pensamos num imposto sobre consumo, no imposto de valor adicionado, é aquele imposto que ele vai incidindo sobre o valor adicionado durante toda a cadeia, que ele vai distribuindo parte, né, do peso da tributação sobre toda a cadeia e de uma forma sobre o valor adicionado. É assim que nós pensamos na não cumulatividade. E como que nós podemos neutralizar a carga tributária sob esse sentido? É a possibilidade de você tomar crédito do tributo cobrado nas operações anteriores. Aqui está a essência da tributação pelo valor adicionado, por meio do quê? Da não cumulatividade, que busca o quê? Afastar a distorção da superposição das cargas tributárias. Avançando mais um pouquinho, eu digo que, infelizmente, o ICMS é muitas vezes gravados com substancial cumulatividade.
nós não temos, muitas das vezes, no nosso sistema tributário, essa não cumulatividade fluindo dessa forma ótima que nós falamos aqui. Nós vamos encontrar dentro do nosso sistema tributário o quê? Resíduos cumulativos, maiores ou menores. E quanto maior o resíduo de cumulatividade, mais agressão eu terei à neutralidade tributária e, de resto, né, mais agressão nós teremos o quê? A concorrência leal, inclusive a princípio da livre iniciativa, por que não dizer. E eu digo que nós vamos encontrar sérias restrições à plena fruição da não cumulatividade no que toca não apenas o ICMS, não, o Cristiano estava falando aqui do PIS/COFINS, né, do IPI, dos tributos que, né, são informados pela tributação sobre o valor adicionado. Então nós temos vários limites de direitos à compensação de créditos, né, do ICMS, e muitas das vezes o que o contribuinte tem? Tem que buscar a prestação judicial para exercer o direito a essa compensação. Né? Eu vou pular aqui, por conta do tempo, esses dois exemplos aqui, creditamento dos bens do ativo fixo, do uso e consumo, poderia falar se o tempo permitisse, mas não é o caso para a gente ficar dentro do nosso prazo, né, Guilherme, de 30 minutos. Mas para dar o mesmo sentido, né, de exemplificação, vamos falar aqui do creditamento pelo exportador. Esse dilema, né, da sistemática constitucional, e aí a palavra dilema, viu, Cristiana, que você usou bastante, sistemática constitucional da não cumulatividade e o crédito de operação tributado, né, em outro estado. São aquelas operações, muitas das vezes a gente vê guerra fiscal aqui, os contribuintes estão em determinado estado, fazem um passeio por um outro estado para buscar benefícios da guerra fiscal, situações mais ou menos assim. Contribuintes que estão aqui no Centro-Oeste na produção de carne. Só para dar um exemplo aqui, dentre muitos que nós poderíamos dar. Uma tributação interestadual de 12%, aí um determinado estado se contenta com 3% do ICMS e dá um benefício de 9%. Na documentação fiscal vem 12%. Essa mercadoria passeia por um outro estado, aqui vamos dar o exemplo do estado de São Paulo, e daqui é exportado. Então aquela operação que começou lá no estado da região Centro-Oeste, a exportação ocorre por aqui por qualquer outro motivo, o acabamento da carne ou algum fator industrial dessa natureza. Acontece que vem de lá para cá com um benefício de um ICMS que não foi pago à razão de 9%. Para os senhores terem ideia, e todos os senhores sabem, né, que o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Tá? Da exportação de carne, né, que é feito aqui pelo Brasil, 53% sai do estado de São Paulo. E abatido aqui no estado de São Paulo, 12% disso. Ou seja, você tem aí um abate, você tem a maior exportação de carne saindo do Brasil. Abate, né, o abate é feito em 12% aqui e 53% é exportado por aqui. E os contribuintes vêm buscar o crédito do ICMS por onde? Do estado por onde foi exportado. Estou falando de uma situação como essa, mas poderia falar de tantos outros exemplos aqui. Esse assunto é disciplinado lá na Lei 87/96, que é a possibilidade do crédito pelo contribuinte exportador. Né? E eu coloco aqui o fenômeno da guerra fiscal vertical. Nós sabemos lá na Lei Candir que houve, né, uma promessa, inclusive inscrita na Constituição, no artigo 91 dos atos das disposições transitórias, que o governo federal se comprometia a compensações, não é isso? E essa compensação, ela nunca ocorreu, ou se ela ocorreu, não é, ministro, de uma forma muito pequena. E nós temos isso desde 96. Tá? Então existe um dilema aí nessa guerra fiscal vertical. Isso acontece aí nas devoluções de crédito acumulado, a questão da devolução dos créditos de uso e consumo. A Lei Candir prometeu lá, em 1996, né, a dar o crédito amplo, e até hoje, por várias leis complementares, a última é 138, lançando, né, da última vez para 2020, essa eficácia contida. Quando chegarmos em 2019, nós teremos uma outra lei complementar
lançando para as calendas gregas, né, o direito do crédito financeiro do ICMS. Né? É uma realidade. Então, para que nós não exportemos tributos, o ICMS deveria, né, Cristiano, ser todo devolvido. Especialmente estou falando aqui do crédito de exportação. Na verdade, não é. Quanto mais se retém esse direito do contribuinte, menos nós estaremos atinando para o princípio da neutralidade tributária, para o princípio da competitividade leal, da neutralidade em si. E quando todos nós concorremos no mercado global, quanto mais eficiente for o meu markup, a minha planilha de custo, né, melhor eu terei meu produto colocado lá fora. Agora, se eu tenho aqui um resíduo cumulativo na minha empresa, e o Cristiano não tem na lida dele, porque ele tem um benefício que eu não tenho, ele terá uma vantagem competitiva em relação a mim, né? Vantagem essa advinda do quê? Da questão tributária, que não né, vamos dizer assim, o fator melhor para uma alocação de investimento. Eu dou uma informação aqui, que aqui em São Paulo, né, antes de falar daqui em São Paulo, nós sabemos que muitos estados devolvem o crédito, efetivamente. Tem estados que não têm nem legislação para devolver crédito acumulado. Tem estados que devolvem mais eficientemente, outros estados que não devolvem tão eficientemente assim. Mas eu trago também uma matéria que saiu no mês passado no Valor Econômico. É um estudo do KPMG, não sei se todos tiveram acesso, né? Fala das dificuldades com o IVA. E essas dificuldades não ocorrem apenas no Brasil, com respeito especialmente à devolução dos créditos. E aí, Cristiano, você estava dando exemplo dos BRICS. Né? Dos BRICS, o país que devolve melhor o IVA é o Brasil. Por esse estudo feito pela KPMG em 65 países. E dividiu, né, numa escala, né, de dificuldades em 4 escalas. Aqueles que devolvem mais eficientemente seria Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária e por aí afora, né? Países europeus, nitidamente europeus. Pouco eficientes, alguns outros europeus, como Itália, como Portugal, como Espanha, tá? E bem claro para nós é que são países que passaram por grandes dificuldades e na dificuldade eles deixaram de devolver, ou pelo menos parte, né, da devolução dos créditos de exportação. Dentro da escala seriam os eficientes, os pouco eficientes, o que pode ser melhorado e os que não concedem reembolso do IVA. O Brasil está aqui junto com Suécia, Suíça, né, Rússia, entre os BRICS, aquele que o IVA pode ser melhorado, né? E a grande crítica aqui é a demora na devolução. Tem estados que demoram meses, né, para devolver o crédito acumulado. Aqui em São Paulo tem uma saída, que são os regimes especiais de fast track. Que regimes especiais são esses? Os contribuintes podem apanhar de volta o ICMS sem auditoria prévia. Que para devolver o ICMS, os estados fazem auditoria, né, para verificar se o contribuinte tem ou não direito efetivamente àquela devolução. Né? Aqui em São Paulo, de alguns anos, tem esse regime especial, que os contribuintes, mediante garantia, podem, né, ter o tributo de volta antes da auditoria. Se na auditoria ele não comprovar esse crédito, são executadas essas garantias. Na prática, os contribuintes que dão garantia e que fazem essa recuperação por esses regimes especiais, na verdade, elas não têm, né, grandes problemas depois nas auditorias, e essas garantias, na prática, não têm essa execução. E alguns anos atrás, esse regime aqui em São Paulo foi reduzido substancialmente a garantia para aqueles contribuintes que já estão há mais de 12 meses recuperando regularmente, têm uma boa prática, né, fiscal, tá? Eles podem reduzir essa garantia até em 75%, ou seja, dá apenas 25% daquilo que ela dava 12 meses atrás. É um regime especial que facilita em muito a recuperação
do ICMS, né? Acho que só para ficar com mais um exemplo, para partir aqui para a tela final, a gente dá o exemplo aqui da substituição tributária. E na substituição tributária, Cristiano, você usou muito a palavra, esse termo, né, dilema, temos um grande dilema. A sistemática funcional da não cumulatividade versus a eficiência distributiva da carga tributária entre os contribuintes. Eu quero lembrar que aqui em 2008, em São Paulo, foi massificado em muito a substituição tributária por pedido das entidades representativas dos setores. Por problemas do quê? Problemas de concorrência desleal, especialmente grafada pelos benefícios fiscais. Então era uma forma, não vamos colocar exemplos, né, mas grandes empresas globais que tinham aqui grande competição desleal, então uma forma de que todos pudessem ser alcançados, né, de uma forma neutra, de uma forma igualitária, seria pela substituição tributária, que você retém a tributação aqui no fabricante, aqui na primeira fase. Então, você garante com que todos sejam tributados, né, igualmente na sua sequência, que você reduza e muito aí o que? A sonegação fiscal, né? Então, essa questão da substituição tributária, ela é como se fosse aquele personagem, né? Ou aquela personagem da música do Chico Buarque, né? A Geni. Taca pedra na Geni, né? Todo mundo taca pedra na substituição tributária. Mas se você pode ver também a substituição tributária como um fenômeno, tá, de eficiência na busca de uma tributação, né, ótima, né, sob essa acepção. Aí a gente faz discorre um pouquinho a respeito disso, um pouco para frente, e falamos que, sob esse aspecto, podemos dizer que a substituição tributária atina, tá, para os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, né? Eu coloco aqui a substituição tributária sob o ponto de vista do setor privado e sob o ponto de vista do setor público, segundo essa característica que eu estou colocando aqui. A substituição tributária, ela fere de morte a neutralidade quando você tem colocado na base de cálculo um valor maior do que deveria ser. Então, se você não fixa bem a base de cálculo, fixa para cima, você vai fazer com que se pague mais tributo do que deveria. E aí sim você vai ter cumulatividade, tendo cumulatividade você vai romper com a neutralidade, que vai romper com a competitividade, né? Mas vendo sob esse aspecto que eu falei há pouco, sob o ponto de vista do setor privado, melhora o ambiente de negócio em função da isonomia concorrencial, regula os diversos setores por conta da redução da informalidade, redução da sonegação, e redução sensível de operações interestaduais triangulares, a guerra fiscal comercial. Aqui em São Paulo, quando se combateu os benefícios da região centro-oeste, de medicamentos, por exemplo, o próximo passo foi fazer triangulação pelo Espírito Santo e Rio de Janeiro. Foi por isso que foi implantada a substituição tributária no setor de medicamento e autopeças, que naquele ano de 2005, tá, eram a bolas da vez, né, no oferecimento de benefícios fiscais. Foram os setores de atividade econômica que pediram para o Estado para que colocasse a substituição tributária, para que todos fossem atingidos igualmente com respeito à carga tributária. Mas não pode errar na dose, não pode errar na mensuração da base de cálculo nas margens de valor agregado, né? Sob o ponto de vista do setor público, houve um reconhecimento da metodologia paulista de apuração da margem de valor adicionado, que vocês sabem que aqui em São Paulo, essa apuração é feita pelo próprio mercado, que contrata a FIP, que contrata a GV, para que faça a pesquisa de mercado para se atribuir a base de cálculo. Houve ganhos de arrecadação devido ao quê? Maior eficiência da sistemática da tributação, regulação das cadeias econômicas, concentração de contribuintes fiscalizáveis e houve um expressivo aumento da arrecadação sem aumentar as alíquotas do imposto, né? Eu acho que, segundo a minha cronometração aqui, estou em 25 minutos, é isso, né? Tenho mais 5. Então, dá para falar, ainda que rapidamente, aqui da guerra fiscal, para que a gente possa fazer a conclusão, né? E aqui, falando da guerra fiscal, que nós chamamos de guerra fiscal horizontal, que é aquela concessão de benefícios pelos estados,
sem autorização do CONFAS. Daquele exemplo que nós damos agora há pouco, você pensando no mercado global, os agentes, né, econômicos competindo aqui entre si, uns têm benefícios fiscais e outros não têm benefícios fiscais. Aqueles que têm benefícios fiscais, eles serão melhor aquinhoados para com a competitividade, ou seja, terão menor custo, melhor preço de venda, melhor competitividade aí no mercado local, mercado global. Só que quando nós temos uma situação como essa, um tendo benefício e outro não tendo benefício, nós temos aqui um rompimento com o princípio da neutralidade. Nós temos um rompimento com um dos atributos da economia, que é a busca da eficiência econômica. E eu escrevo aqui que os benefícios podem ser estratégicos, como o Cristiano colocou aqui, numa decisão gerencial de alocação de investimentos produtivos num ou no outro estado. Qual é o agravante? Que a sistemática da não cumulatividade impõe um reconhecimento do crédito, né, da tributação. E nós sabemos que, na prática, quando o Estado concede um benefício, outro Estado, lá na ponta, destinatário, rapidamente glosa esses benefícios. E com isso nós temos aí um custo indireto bastante alto, custo de cumprimento de obrigações tributárias, custo de compliance, né? Insegurança jurídica, falta de clareza nas relações jurídicas tributárias e um comprometimento muito pesado do ambiente de negócio. Que investidor, né, que vem aqui sob esse ponto de vista e pode, né, investir com segurança? Não se pode. Por quê? Porque não se tem segurança nenhuma, né, nesse investimento. Por quê? Porque ele é de todo inseguro. Chegando a hora de parar. Um outro detalhe, essa apresentação, ela, que fica aí com os senhores, ela está sob a forma de observações embaixo, né? Então, quando você imprime, né, tudo isso que a gente falou, que não está aqui na apresentação, ela está embaixo em forma de bullet point, né, de informações, tá, para que melhor esclareça isso que a gente fala aqui em cima. Então, as duas últimas telas, essa e a próxima, tá? A gente fala que o grande desafio, né, para a competitividade dos agentes econômicos, né, é a integração dos mercados, né, e o grande desafio é o quê? É a busca de um sistema tributário eficiente. No caso do ICMS, o anseio pela neutralidade. Outros objetivos é da conformidade, simplificação, transparência e uniformidade tributária. Se bem que aqui a gente está falando, né, de desafios, mas quando a gente olha, Cristiano, para as propostas de reforma tributária que estão no Congresso desde 1992, infelizmente, tá, nenhuma delas, né, elas se voltam efetivamente por esses grandes anseios. A não cumulatividade é uma conquista, só tem praticamente para o ICMS, está lá na Constituição. As propostas de reforma tributária que são apresentadas procuram tirar a não cumulatividade da Constituição e relegar para leis infraconstitucionais. Se a não cumulatividade muitas das vezes não é respeitada, estando na Constituição, imagina quando ela for relegada para as leis infraconstitucionais. E a última tela, né, eu coloco como desafio de qualquer sistema, é garantir a neutralidade tributária nas transações econômicas. Esse seria o grande desafio. Manter o foco na incidência sobre o consumo, afastando-se de gravar a produção, para que garanta a competitividade, né, produtiva. Tá? Eu coloco esse estudo aqui, vale a pena a consulta, está em inglês, mas saiu, são 40 e poucas páginas, está na internet, mas saiu uma resenha no Jornal Valor Econômico, que fala da realidade do IVA, né, nesses 65 países do mundo. Né? E diz ali que apenas 40% desses países restituem o imposto sobre consumo, no caso o imposto sobre consumo, um tipo nosso aqui é o ICMS, apenas 40% dos países restituem eficientemente. Tem países que não restituem, né, dentro dessa escala que eu falei com os senhores aqui, que não restituem, não concedem reembolso,
outros são pouco eficientes, outros precisam ser melhorados, que é o caso do Brasil, e 40% que faz isso eficientemente. Né? Então, era isso que a gente tinha para trazer aí dentro do período que foi nos reservado, agradecendo a atenção dos senhores. Obrigado.